Hoje iremos falar sobre uma história bizarra que aconteceu aqui no Brasil, envolvendo o jogo Tibia, quem lembra, e dois amigos que se conheceram online. Essa história vai de 0 a 100 muito rápido, chocou todo mundo que acompanhava os jornais na época, mas principalmente chocou a galera da internet, já que esse foi um dos primeiros crimes notáveis que teve intermédio da internet aqui no Brasil. E pô, se tiver fácil aí, deixa um likezinho aí pra mim no começo do vídeo, me ajuda demais aqui no trabalho e é de graça. E antes da gente ir pro assunto, vamos usar uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Slide, mas atenção, ele é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Slide funciona assim, você vai colocar um valor e o seu alvo. Quando o jogo começar, a roleta vai girar e se cair num multiplicador igual ou superior ao seu alvo, você ganha. Para jogar, basta se registrar e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, que o valor já vai aparecer instantaneamente na sua conta, mas antes de confirmar, use o cupom STACKS, que vocês podem ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis. E por fim, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar, estudem estratégias e joguem com responsabilidade. O link tá aí na descrição e agora vamos ao vídeo. A nossa história começa com Daniel Petri, que nasceu em 1991, em Blumenau. Infelizmente, o perfil de assassinos jovens costuma ser sempre meio parecido, envolvendo traumas, problemas na infância, e no caso do Daniel, não era diferente. Segundo relatos, Daniel nasceu em um ambiente meio hostil, seus pais viviam brigando e isso acabou transferindo para o garoto, que passou a ter um comportamento agressivo também. Os pais demoraram um pouco para notar toda essa mudança de comportamento no filho, mas assim que eles notaram, foram atrás de ajuda psiquiátrica. Só que o diagnóstico dele foi inconclusivo, principalmente pelo fato dele ficar mascarando seus sentimentos ali pro médico, ou ele simplesmente dava um jeito de não ir pras consultas, o que atrapalhou e muito na análise do seu caso. Além disso, nesse mesmo período, ele decidiu largar a escola, ele faltava frequentemente, piorando ainda mais o seu quadro, que agora estava de fato sem nenhum contato social. Daniel ficava cada vez mais agressivo, inclusive afastando seus próprios pais, que não sabiam mais o que fazer com o garoto. Ele passou a viver seus dias trancado dentro do quarto, na frente da tela do computador, e foi aí que ele começou a jogar o Tibia, em meados de 2007. Gabriel também tinha nascido em Blumenau, porém 4 anos depois do Daniel. E ao contrário da família dos Petri, a família do Gabriel era muito unida e estável. Os seus pais faziam de tudo para manter eles e os dois filhos, o Gabriel e o irmão mais velho, sempre juntos e unidos. Gabriel foi descrito como uma criança sempre educada e gentil, que se relacionava bem com todo mundo, era uma pessoa muito fácil de fazer amizade, e ele também era uma pessoa que estava caindo de cabeça no mundo dos games. Gabriel e Daniel acabaram fazendo uma amizade em um servidor e passaram a jogar juntos quase que diariamente. Naquela de ir conhecendo o seu duo, de ir conversando e tudo mais, eles descobriram que não só moravam na mesma cidade, mas moravam no mesmo bairro, então não demorou muito até que eles se encontrassem pessoalmente. Em pouco tempo, eles já estavam visitando a casa um do outro, e a família do Gabriel não via problema nisso, apesar do Daniel ter 16 anos e do Gabriel ter só 12. Mas eles imaginavam que não tinham por que se preocupar, exceto a mãe do Gabriel, que achava um pouco estranha essa aproximação, porque, pô, eles até podem jogar juntos, só que os dois não têm muito em comum fora do game, porque o papo de alguém de 16 anos não bate com alguém de 12. São cabeças muito diferentes, mas a amizade fazia seu filho feliz e pra ela era isso que importava, além do Daniel aparentar ser alguém muito calmo e paciente com um amigo mais novo. O Gabriel tava realmente curtindo Tibia e ele queria melhorar o seu personagem, e uma das formas de fazer isso é usando moedas dentro do jogo, que podem ser adquiridas com dinheiro real. O que o Gabriel pensou foi pedir o dinheiro emprestado pro amigo e que logo depois ele devolveria. Pois bem, em julho de 2007, Daniel emprestou o dinheiro pro Gabriel, ele fez a compra e seguiram jogando juntos normalmente. Ele comprou cerca de 20 mil golds. Eu não joguei muito Tibia na época, então eu não lembro quanto que vale esse valor em reais, mas eu conversei com algumas pessoas e algumas disseram que era entre 25 e 35 reais, outras pessoas falaram que era de 10 a 20 reais, mas eram os jogadores que determinavam o valor e ele acabava variando de server para server. Mas beleza, tava tudo rolando normalmente, porém Daniel pediu o dinheiro de volta, porque ele precisava da grana naquele momento, só que o Gabriel disse que não tinha ali e que não dava para devolver agora. Daniel não ficou feliz com a resposta e quanto mais ele perguntava pro Gabriel, mais o Gabriel respondia que não tinha como ele pagar agora e quando desse ele pagaria. E bom, normal, uma criança de 12 anos só sendo criança, mas o Daniel não aceitava aquilo como resposta e continuou insistindo. E o Gabriel, como resposta, foi e bloqueou ele. Aparentemente, até esse momento, o Daniel não tinha demonstrado nenhum comportamento agressivo ou estranho na frente do Gabriel ou da família dele. Porém, o cara foi tomado por uma raiva quando o garoto disse que não poderia devolver o dinheiro, uma raiva obviamente desproporcional que durou tempo suficiente para uma tragédia acontecer.
Na manhã do dia 23 de julho, Daniel ligou pra mãe do Gabriel perguntando que horas que ela ia chegar em casa. Ela, acreditando que um amigo do filho precisava de ajuda com alguma coisa, disse que não chegaria tão cedo porque estava em outra cidade. Só que sem saber, ela deu a informação que o Daniel queria. Agora ele sabia que existia uma janela de tempo em que Gabriel estaria sozinho em casa. Assim, ele foi até a residência e bateu na porta. O Gabriel viu que era o Daniel e resolveu não atender, porém o Daniel disse que só queria conversar e pedir desculpas pelo que rolou, e depois de muita insistência, a porta foi aberta. Imediatamente, o Daniel voou em cima do Gabriel, dando vários socos e em seguida arrastou o garoto até o quarto e o abusou sexualmente. Enquanto tudo isso acontecia, ele seguia agredindo o Gabriel, e quando a tortura teve pausa, o garoto disse que contaria tudo pra mãe dele e pra polícia. Porém, o Daniel sabia que isso não ia acontecer porque a mãe dele estava em outra cidade, ninguém ao redor ia conseguir escutar os gritos do garoto, e ele foi lá com o objetivo claro de matar o Gabriel. Eu vou tentar não ser extremamente detalhista com o que aconteceu, porque foi super brutal, mas o garoto começou a ser enforcado pelo Daniel até que ele parou de se mexer. Daniel achou que ele tinha morrido e agora ele precisava sumir com o corpo, e é aqui que tudo fica mais brutal. O Gabriel, apesar de ter só 12 anos, ele tinha uma altura parecida com o Daniel, que ficou com dificuldade de carregar o corpo. A tentativa foi carregar o corpo até o sótão, passar pela portinha do sótão aqui, porém ela ficava a mais ou menos 2 metros de altura do chão, então Daniel não conseguiu levar o corpo aqui pra cima. Sabe qual foi a solução? Ele foi até a garagem à procura de um item, uma serra. Ele achou uma serra idêntica a essa aqui. Eu não posso mostrar a imagem original, que é essa aqui, sem borrar, porque ela tá toda ensanguentada. Pois é. Daniel começou a cortar fora as pernas do Gabriel, e pra piorar, o garoto não tinha morrido. Ele acordou nesse momento, totalmente desesperado, gritando, porém, com o choque, ele acabou desmaiando novamente e poucos minutos depois, ele morreu. Só que Daniel ainda precisava dar um jeito de esconder o corpo, então ele tentou levar primeiro o tórax pro sótão, mas não tava dando certo, o corpo era muito pesado, a casa inteira já tava suja de sangue, então ele desistiu, largando o corpo logo aqui embaixo e meteu o pé da casa. Poucos minutos depois, o irmão do Gabriel, que tava no dentista, chegou. Ao abrir a porta, ele se deparou com toda aquela cena brutal. Tinha sangue pra todo lado, e quando viu o corpo do irmão, ele ligou pra mãe e pediu ajuda pra um vizinho pra chamar a polícia. A cena do crime era absolutamente brutal. As fotos do caso acabaram vazando na internet e chocaram todo mundo que teve contato com elas, inclusive a família do Gabriel processou o estado e ganhou uma indenização por conta desse vazamento. Durante a investigação, perceberam que no computador do Gabriel tinha um último chat com o Daniel, onde eles tinham brigado minutos antes do ocorrido. Isso ligou Daniel diretamente ao caso, afinal, até o momento ali ninguém sabia o que podia ter acontecido, achavam inclusive que um ladrão tinha invadido a casa ou coisa do tipo, mas o Daniel foi levado para interrogatório e não demorou muito até que ele confessasse tudo. Ele contou o que aconteceu e o policial que o interrogava disse que ele estava com muita raiva do Gabriel, muita raiva. Ele gritava dizendo que queria se vingar, que o que ele fez não foi o suficiente pro que o Gabriel tinha feito com ele, e o cara estava extremamente alterado. Mesmo assim, ele confessou tudo, exceto a parte do abuso sexual. Tem relatos que no interrogatório ele ficava muito bravo quando as autoridades tocavam nesse ponto, porque ele preferia ser visto como um assassino, mas não como um homossexual. Enquanto isso, as notícias começaram a sair pela internet e rolou a mesma história de sempre. Começaram a culpar os games pelo caso. Eu achei esse portal de notícia da época, e aqui o que mais tem são comentários dizendo que não é culpa do videogame, é culpa da saúde mental do garoto, mas as pessoas aqui estão indignadas que o Daniel de fato tentou usar o jogo para justificar seus atos, provavelmente por sugestão do advogado. Mas isso não colou e todo mundo caiu matando, inclusive num fórum de Tibia foi feita uma postagem na época e as pessoas aqui comentando que é um negócio horrível e tal, e dá pra ver a galera indignada com essa relação ridícula que a mídia criou. Daniel foi levado para julgamento em setembro de 2007, mas por ter 16 anos na época, ele não foi julgado como adulto. Ao invés disso, ele foi condenado a 3 anos de prisão em um centro de detenção juvenil. Em nenhum momento ele demonstrou arrependimento pelo que fez, muito pelo contrário. Pra ele, aquilo era pouco pelo absurdo que o Gabriel fez, que no caso foi roubar 15, 30 conto dele da época. Em uma fala final do julgamento de Daniel, ele disse que o Gabriel era covarde e ladrão e queria até o inferno atrás dele pra se vingar. A partir da sua prisão, a vida de Daniel virou praticamente uma incógnita. Ele foi solto em 2010, aos 19 anos de idade, e aparentemente, o que tudo indica, ele recebeu uma nova identidade. Não se sabe onde ele mora, o que ele faz da vida ou qualquer outra informação do cara, ele simplesmente sumiu. Supostamente sua família acabou se mudando para uma outra cidade, porque eles estavam recebendo muita retaliação do público, e a família do Gabriel anos depois demoliu a casa. Hoje corre a informação de que Daniel tá em outra cidade, ele trabalha em um supermercado, porém nada foi confirmado, e hoje provavelmente ele tem 32 anos de
sociedade e vive uma vida longe dos olhos da sociedade. Esse é um caso brasileiro que teve muita repercussão na época, mas que acabou sendo esquecido ao longo do tempo, só voltando à tona por conta dos criadores de conteúdo. Vocês já conheciam esse caso? Inclusive seria muito interessante se tiver alguém aí que jogava Tibia na época, que frequentava os fóruns e que ficou sabendo do caso na época, pra poder compartilhar com a gente aí nos comentários como que foi de fato a reação da comunidade e tudo mais. Enfim, povo, é isso, deixa o joinha aí, é de graça e me ajuda muito. Se inscreva se você for novo por aqui, tem uma playlist aí na descrição do vídeo com vários casos criminais. Se vocês curtem esse assunto, dá uma olhadinha aí. E é isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, um abraço e tchau! Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.